Nós terminamos a primeira parte falando a respeito da psicologia. Eu queria só fazer uma observação a esse respeito, antes de nós passarmos para a parte espírita. Agora, nessa segunda parte, nós vamos para o entendimento da temática dentro, dos princípios espíritas. A primeira parte, nós explicamos os temas à luz da ciência, das definições psicológicas, dos conceitos, porque sem isso nós não construímos uns conceitos adequados que nos permitam uma visão mais ampla dentro da perspectiva espírita. Mas eu queria ainda, ao ressaltar que hoje a psicologia trata a homossexualidade como uma orientação sexual normal, eu queria, na verdade, falar a respeito desta discussão recente e que volta e meia retorna à mídia, da chamada cura gay, ou como foi assim denominada pela mídia de uma forma sensacionalista. Nós tivemos recentemente esse caso do juiz que deu uma autorização, porque eu não chamo aquilo de autorização, que na verdade é uma aberração jurídica aquilo, uma autorização para que uma psicóloga pudesse ofertar uma suposta terapia de tratamento da homossexualidade. Eu queria explicar para vocês de que se trata isso. Esta demanda vem dos psicólogos, também dito cristãos, que desejam impor a sua visão de mundo e o seu desejo de considerar que os princípios religiosos sejam mais importantes que os princípios científicos dentro da parte profissional. E então eles entram na justiça contra uma determinação do Conselho Federal de Psicologia que proíbe psicólogos de tratarem a homossexualidade como doença. E por que o Conselho proíbe? Proíbe, primeiro, porque não é uma doença. Segundo, porque não tem nenhum dado científico para testá-lo como tal. Terceiro, porque mesmo que se fosse considerado ou se tivesse dados científicos, a ciência não tem nada conhecido que possa ofertar, que mude a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa. O que essas terapias chamadas de reversão sexual ou de mudança de orientação sexual fazem são verdadeiras lavagens cerebrais e processos de tortura psicológica. Aqui no Brasil isso é menos falado, mas nos Estados Unidos é muito bem documentado, de clínicas que prendem as pessoas, de clínicas que obrigam a ter relacionamentos heterossexuais, de clínicas onde há torturas, onde há processos de lavagem cerebral psicológica. Saibam vocês que na época que a homossexualidade era considerada doença, se tentou de tudo para curar os homossexuais. Extração de testículo, substituição por testículo de heterossexual, substituição por testículo de macaco, lobotomia, que é a secção dessa parte frontal do cérebro, e nenhum método mostrou-se com nenhuma eficácia para ter impacto sobre a orientação sexual. E o que acontecia é apenas formatar as pessoas num comportamento estereotipado que induzia e continua induzindo ao suicídio, ao autoextermínio e ao sofrimento psíquico. Então, não existe nenhuma terapia de modificação, nem há necessidade. O que a ciência hoje nos indica é que acolha as pessoas e as ajude a se amarem como são, e as ajude a se aceitarem como são. Esta ideia de que psicólogos precisam de autorização para ofertar uma terapia, que sem isso homossexuais estão desamparados, é uma grande mentira. Qualquer homossexual pode ir a qualquer consultório de psicologia e pedir ajuda. Pode buscar ajuda para o seu conflito, para entender o que a sexualidade significa na sua vida, ou se tiver uma expressão bissexual, para entender qual é o seu momento de vida, o que aquilo significa. Nunca foi vedado a homossexuais, a transexuais, o acesso. Na verdade, as pessoas transexuais que deviam ser amparadas psicologicamente porque sofrem verdadeira pressão para o desespero na sociedade, não têm acesso porque não tem gente disponível para ofertar cuidado a essa população que não tem como pagar muitas vezes e que não tem acesso. Mas qualquer pessoa pode buscar, não é? Acesso dentro de um consultório de psicologia ou dentro de um espaço de cuidado. No entanto, essa chamada terapia de tratamento para reversão de orientação sexual é uma pseudoterapia que, na verdade, é uma imposição de comportamento religioso
para modificar o indivíduo e parte de uma premissa de que o indivíduo é perturbado, de que o indivíduo é inadequado. E então pega um indivíduo que está em desespero, que, claro, tem uma homofobia internalizada, que quer se adequar àquilo que a família ou a sociedade fala dele, que não quer sofrer preconceito, pega aquele indivíduo em desespero, em vez de tratar o desespero dele e auxiliá-lo, agrava-o, estereotipando comportamentos e condutas que leva para outro campo de expressão. Então, nós precisamos pensar nisso muito seriamente, porque a mídia manipula as informações e apresenta de uma forma muito perigosa. Se você não aprende a pensar e não aprende a ter opinião a respeito disso, é naturalmente levado nesse bolo. Bom, então, dito isso, vamos pensar a respeito das questões espíritas. Eu vou começar com um vídeo de Chico Xavier no Pinga Fogo de 1970 ou 1 ou 3. Eu não sei em qual dos dois pinga-fogos foi que ele respondeu. Eu acredito que tenha sido no 3, deve ter sido no segundo que ele participou. Nesse texto é perguntado a ele... Está muito bem, Chico. Chico, tem aqui uma pergunta. Nesse texto é perguntado para ele a respeito da homossexualidade. Para as pessoas que nos acompanham de casa através da transmissão, se tiverem dificuldade para assistir esse vídeo, também podem encontrá-lo no YouTube. Infelizmente, no YouTube está com o nome Chico Xavier Homossexualismo, utilizando o termo antigo que se referia, né? Mas, de qualquer forma, esse vídeo pode ser encontrado. Então, vamos ver. De Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se
as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés. Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Está muito bem, Chico. Então vocês vejam que postura elegante, que visão ampla. Gente, Chico Xavier está falando na televisão brasileira, em nome dos espíritas, isso já era um escândalo. No ano de 73, provavelmente, ou 71, pior ainda, ou seja, pré-despatologização da homossexualidade, numa época que a ciência ainda considerava como patologia. E ele é absolutamente respeitoso e inclusivo na sua resposta. Vocês perceberam que ele utilizou o homossexualismo só na primeira frase? Depois ele muda para a homossexualidade e fala de homossexualidade o tempo todo. E ele falou de homossexualismo, provavelmente, em gentileza, a forma como foi perguntada para ele. Porque assim foi. Vocês observaram que ele chamou a heterossexualidade 2 vezes de sexualidade dita normal? Vocês atentem para isso, porque isso vai ser um dado importante. Sexualidade dita normal. Ele fala em respeito absoluto, ele não classifica, ele não julga nada, e ele fala, são fenômenos do espírito imortal. Reencarnados, seja em condição de tarefa específica, em condição de prova, ou situações as mais diversas que diz respeito ao espírito reencarnado, que merece o maior respeito. E aí vai falar da fecundidade espiritual, ou seja, uma visão mais ampla do que a energia sexual pode produzir na vida, muito mais do que a fecundidade física, com toda a grandeza que ela representa. Então, eu gosto de começar as nossas reflexões espíritas, não porque a opinião de Chico Xavier seja a opinião espírita, mas porque é a opinião de um espírita muito respeitável, que sabe o que o espiritismo significa e que se comporta de uma maneira que honra a filosofia e a ciência espírita. Então vamos refletir com o espiritismo. Nesse tema nós temos, como eu disse, muito achismo e muitas vezes pouca reflexão dentro do nosso movimento. E o que nós vamos fazer aqui hoje é refletir com vocês em cima dos postulados espíritas, não é simplesmente dar mais uma opinião. Porque o importante não é vocês saberem a opinião do Andrei. O importante é que a gente partilhe juntos um aprendizado da reflexão. O pensar espírita é que é o grande elemento importante e essencial. Na questão número 200 e seguintes do Livro dos Espíritos, o livro base da doutrina espírita, os espíritos perguntam a respeito de sexualidade. Kardec pergunta a respeito de sexualidade e os espíritos respondem. E na questão 202, Kardec pergunta, quando errante, o que é errante, gente? Nem erro, não. É quando está na erraticidade, né? No período entre encarnações. Que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Isso é muito importante. O espírito em si mesmo não tem gênero. O espírito é um princípio inteligente. O princípio inteligente utiliza-se da energia sexual em todas as etapas do processo evolutivo. No mineral, a energia sexual é a força de atração eletroquímica entre os elementos. No vegetal, é a dinâmica do vitalismo associado à reprodução sexuada que se inicia no domínio dos vegetais. No animal, vai se transformar no instinto de preservação, de reprodução da espécie através da atração, do desejo e dos rudimentos do afeto que começam a se esboçar nas espécies animais. E no homem, vai se expandir para uma riqueza de expressões. André Luiz explica essas expressões da energia sexual no livro Evolução em Dois Mundos, mostrando como que a energia sexual tem diferentes etapas e funções. Então, o espírito utiliza-se dessa energia sexual para encarnar, e ao encarnar, adota experiências em um gênero ou em outro, em um sexo biológico ou em outro, de acordo com as necessidades que tenha
de experimentar, as provas por que precisa de passar, os aprendizados que deseja conquistar, as necessidades que traga na alma, as fixações que traz do passado, os vínculos que traz do passado, porque a vida é um contínuo. Ela não começa no momento daquela encarnação. Então, é um contínuo de necessidades e coisas que se ligam. As encarnações são solidárias entre si. Então, todos os movimentos seguem como uma onda e um contínuo. Não é assim? Então, olha o que Emmanuel vai dizer. Nessa segunda parte, gente, eu utilizo um pouco mais de textos, e vocês vão me permitir isso, porque eu quero exatamente mostrar para vocês a presença das reflexões a respeito dessa temática dentro da literatura mediúnica ou da literatura espírita. Então, veja Emmanuel. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. O que ele está dizendo? Que na vida espiritual nós nos atraímos por afinidade. Os espíritos se atraem por semelhança de gostos e tendências. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Quando ele diz imensa, gente, ele quis dizer milhares. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Esse texto de Emmanuel aqui dá um estudo. Ele está dizendo, ora nós reencarnamos como homens, ora como mulheres. Graças a isso, todos nós, 100% das pessoas, trazemos masculinidades e feminilidades dentro de nós. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade energética, a ânima e o ânimos. Os arquétipos do masculino e do feminino que a psicologia analítica junguiana também anuncia, que devemos integrar em nós no processo da individuação. No entanto, essa bissexualidade energética também predispõe a uma bissexualidade sexual possível. Freud descreveu isso através da psicanálise. Freud disse, todos nós somos potencialmente bissexuais. Não significa que todos nós tenhamos desejos bissexuais, mas todos nós temos a possibilidade de nos atrairmos, tanto por um gênero quanto por outro. Por que isso não acontece com tanta frequência? Porque nós temos marcadores e fixadores da experiência, de acordo com a necessidade de cada um de nós. As programações reencarnatórias, o psiquismo, os gostos e as tendências, as características dos momentos de vida. Mas isso pode acontecer. E é por isso que, às vezes, uma pessoa é surpreendida ao longo da vida com uma atração homossexual que nunca percebeu, que de repente surge, que de repente aparece em virtude das experiências de vida que teve. Então, quando a ciência mostra que provavelmente as pessoas nascem homossexuais, está falando daquelas que desde cedo se apresentam como homossexuais e têm a homossexualidade como uma coisa de estrutura na psique. Mas a atração homossexual pode surgir ao longo da vida em qualquer pessoa? Pode. E é isso que Emmanuel fala e explica muito bem aqui. Isso se deve por quê? Porque nós trazemos dentro de nós registros desta masculinidade ou desta feminilidade. Agora, o fato de surgir desejo ou surgir atração não significa que a pessoa tenha que seguir aquele caminho ou que tenha que estabelecer relações daquela forma, não é? Porque isso daí vai de acordo com as programações, as necessidades e as escolhas de cada um dentro do seu caminho. Mas tem situações muito curiosas. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu não tenho atração homossexual por ninguém, exceto por uma pessoa. E aí ele diz ser extremamente atraído por um único homem. E tinha uma relação extraconjugal, inclusive, com esse homem. E eu perguntava, e este outro homem é homossexual. E aí eu perguntava para ele assim, mas nenhum outro homem te atrai na rua? Você não sente no seu dia a dia atração por nenhuma outra pessoa, mesmo com o mesmo biotipo, por exemplo, dele, para saber se era uma questão de gosto mesmo? Ele falou, não sinto. E é uma pessoa casada, tem filhos, está bem no casamento com a esposa, teoricamente, né? Não tem nenhum conflito grande, evidente, mas traz isso na alma. Mas diz, desde que nós nos encontramos, nós sentimos uma atração muito grande. O que provavelmente está acontecendo ali, gente? Ou acontecia, né? Porque não segue mais. O que provavelmente? Um reencontro, não é? De almas com alguma coisa para ajustar-se entre si. Que não significa que eles deveriam ter um relacionamento. Afinal de contas, ele está dentro de um outro relacionamento, fez uma escolha e está bem nesse relacionamento. Né? E tem uma relação que deve ser ética, inclusive, com a esposa. No entanto,
sem julgá-lo, mas somente analisando, o que acontece ali é um reencontro afetivo de almas. Eu não sei se vocês já leram romance espírita. Romance espírita só dá amor interrompido. É fulano que apaixonou por ciclano, que não foi possível. Aí, de repente, aquelas pessoas que tinham uma forte ligação, que não foi possível por qualquer coisa, se reencontram numa outra encarnação. Pode surgir uma amizade forte? Pode. No mesmo sexo. Encontram-se no mesmo sexo. Pode surgir dali uma afinidade, uma amizade forte, um carinho forte? Pode. Pode surgir dali uma atração? Pode, por que não? O que não significa, e aí eu reforço mais uma vez, para que as pessoas entendam bem o que eu estou falando, que não significa necessariamente que aquelas pessoas estejam destinadas a ter um relacionamento, que tenha se feito uma programação nesse sentido, ou que aquilo venha a ser útil para elas. Isso é elas que decidem e definem de acordo com a sua história de vida. No entanto, o reencontro ativa essas forças sexuais da alma, da masculinidade e da feminilidade. Isso existe em todos nós. Todos nós caminhamos para integrar masculinidade e feminilidade em nós. Vejam Jesus. Jesus era um homem feminino ou masculino? Pergunta difícil, não é? Porque Jesus tinha todas as características do masculino? Tinha. Era macho pra caramba. Era um homem forte, era um homem de decisão, era um homem de direção, era um homem de fortaleza, de... Era ou não era? Que são características do masculino. Entendam aqui que eu estou falando da força masculina de cada ser, não estou falando do homem. Não tem sexismo nessa fala, não. Hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né? Jesus era um homem que tinha a potência do masculino plenamente integrada nele. Tinha a potência do feminino plenamente integrada nele? Acolhedor, amoroso, terno, bondoso, educador, sensível. Ele integrava plenamente as duas. Jesus é o arquétipo da individuação realizada, do espírito realizado em Deus. Não é? Integrava em si masculinidade e feminilidade na sua plenitude. E nós caminhamos para isso, essa é a nossa meta. Nós todos vamos subir integrando masculinidade e feminilidade até termos todas essas duas potências plenamente integradas e desenvolvidas em nós. Então é exatamente por isso existir que existem as diversas orientações sexuais ou identidades de gênero. Porque uma atração sexual ou uma identidade de gênero não é baseada apenas no corpo físico, mas nas necessidades do espírito reencarnado. Seja na prova que ele programou para si mesmo, seja algo que a vida impôs a ele como um aprendizado ou como uma necessidade, ou seja como uma consequência natural daquilo que construiu para si ao longo das encarnações passadas. Então, os espíritos trazem algumas causalidades na literatura espírita que a gente pode pensar juntos. Primeiro, uma consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Então, o espírito vivenciaria o mesmo gênero, ou as várias masculinidades, ou as várias feminilidades dentro de uma mesma identidade de gênero ao longo de algumas encarnações e, de repente, resolve ou tem necessidade de experimentar outra expressão de gênero. Ele perde as características que ele vivenciou? Não. Vamos imaginar aí um espírito que fique 5 encarnações na masculinidade. Aí, de repente, resolve vivenciar feminilidade. Vamos colocar aí para cada encarnação 50 anos. 250 anos reencarnados nas masculinidades, né? Porque as masculinidades são diferentes. A masculinidade do Rio de Janeiro não é a mesma do interior do Ceará, que não é a mesma dos Estados Islâmicos, que não é a mesma do país árabe. Então, são várias masculinidades, várias feminilidades. As épocas também vivenciam as masculinidades e feminilidades de forma diferente, não é assim? Então, 250 anos é encarnado vivenciando masculinidades. Vamos colocar aí mais 50 anos entre cada encarnação. Pode ser de minutos, pode ser de séculos, esse intervalo, não é assim? Mais 250 anos desencarnados. 500 últimos anos, ele vivenciou masculinidades. De repente, vivencia uma feminilidade, ou uma experiência no gênero feminino ou no sexo biológico feminino. Perde as características da masculinidade que vivenciou nos últimos 500 anos? Não. Quem é autor dessa ideia? Cadê o povo? Não está estudando aqui no SEMA não, gente? Quem é autor dessa ideia? Allan Kardec. Revista Espírita de 1866. Espírita que não estuda Allan Kardec, espírita que não conhece Revista Espírita, ainda não conheceu o Espiritismo.
Espiritismo não é aprendido estudando romance. No romance a gente diverte. No romance a gente alimenta o coração. Espiritismo se aprende com Kardec. Sem conhecer a base kardeciana, nós não desenvolvemos nenhuma consciência espírita. Kardec continua à vanguarda. Está longe de ser ultrapassado. Ainda precisa ser profundamente estudado nas casas espíritas. Nesse texto, e Kardec tem pérolas na Revista Espírita que não estão em outros lugares. Nesse texto, ele fala sobre a mulher. É um texto sobre a mulher, porque na época dele, ficava discutindo, não é? Se a mulher tinha alma. Então, você imagina. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela, o caráter dos sexos. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Veja que belo texto. Percebam o texto. Anomalias aparentes. Lembra do Chico, sexualidade dita normal? Vai somando aí. Tem mais. Então vocês vão ver que Kardec mostra com clareza que o espírito pode guardar tendências, caráter e gostos. Ora, isso explica tanto orientação sexual quanto identidade de gênero. Aliás, quando eu fui escrever o livro da transexualidade, fui buscar textos específicos sobre transexualidade na literatura mediúnica e não encontrei. Encontrei muito poucos. Mas percebi que os textos que explicavam a homossexualidade, por vezes explicavam melhor a transexualidade do que a homossexualidade. Por exemplo, uma das explicações baseada nisso é exatamente o espírito que está fixado num psiquismo de um sexo, reencarna-se, muitas vezes, em outro sexo, e aí a literatura descreve assim, principalmente na obra de André Luiz. Então, o espírito reencarna num corpo oposto ao seu psiquismo. E, em alguns momentos, eles até se referem assim, regime de prisão. Em um outro texto tem isso. Ora, quem é o espírito que está num corpo, que tem o psiquismo de outro e que vive um estado de prisão? É o homossexual ou é o transexual? É a experiência transexual. Então, esses textos explicam melhor a experiência transexual do que a experiência homossexual. Então, o que eu proponho no livro Transsexualidade é que o espectro das questões espirituais que explicam tanto a homossexualidade quanto a transexualidade é o mesmo. O que varia é apenas o grau da fixação do espírito e a necessidade encarnatória, de acordo com as provas que tem que passar ou que tenha construído para si mesmo. Então, não nos parece que sejam realidades diferentes do ponto de vista espiritual que expliquem uma ou outra situação. Se for, os espíritos nos esclarecerão melhor no futuro com outros textos mediúnicos. Se tiver médium corajoso o suficiente para psicografar. Não é? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer esse livro da transexualidade, eu quis utilizar o método de Kardec. O método que Kardec utiliza no livro A Gênese. Kardec evoca 66 espíritos, aliás, na verdade ele partilha lá 66 casos, mas ele evocou muitos mais, né? Ele partilha lá 66 casos de evocação de espíritos que contam sua própria história. Quando eu fui escrever o Transsexualidade, eu propus a alguns médiuns fazer a evocação de transexuais. Eu falei assim, eu quero ouvir dos próprios transexuais qual é a experiência deles no mundo espiritual. Qual é a realidade, como chegaram, o que aconteceu, qual é o sentimento, qual é a realidade. Propus a alguns médiuns. Um ou outro falou, quem sabe, talvez. Não é? Porque eu não queria que fosse apenas através de mim. Se fosse apenas eu como médium, podia ter um viés metodológico ali, que é o interesse da pesquisa. Outros médiuns, mas ao fazer isto, alguns médiuns não aceitaram, mas algumas comunicações vieram espontaneamente na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, através de outros médiuns. E foi um presente, e foi colocado no livro, narrando a sua experiência, né? Então, vejam vocês que a fixação numa determinada experiência de gênero pode manter gostos, caráter, tendências
e explicar naturalmente tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero. Emmanuel chega a dizer que pode ser uma condição facilitadora de determinadas execuções de missão espiritual. Ele se refere a espíritos que ele classifica como cultos e sensíveis, que escolhem reencarnar como homossexuais, numa escolha de sublimação da energia sexual, dirigindo a sua energia para a coletividade. Ora, se espíritos sublimes e sensíveis podem escolher encarnar como homossexuais, deve ter mesmo alguma coisa biológica, alguma questão que pode ser determinada para que estes espíritos sejam homossexuais na encarnação. Não é verdade? E por que ele chama aí de facilitador da execução? Porque ele explica da seguinte maneira, que estas diferentes orientações sexuais permitiria ao espírito uma maior proteção aos arrastamentos irresistíveis da paixão. Aí eu fiquei pensando assim, bom, a lei divina existe para uma época ou para todo momento? Todo momento. Se o espírito pode escolher reencarnar em uma tarefa de missão como homossexual, e se isso o ajuda, na época que Emmanuel escreveu, talvez o espírito que reencarnasse como homossexual vivenciaria uma dificuldade de vivência da homossexualidade muito intensa, por conta do contexto social. Mas isso é verdade no dia de hoje? Não. Então, será que existiria mais alguma coisa na homossexualidade que não fosse simplesmente isso que Emmanuel explica para facilitar algumas tarefas? Aí eu fiquei pensando, um amigo me disse assim, Andrei, ele é heterossexual, e ele dizia assim, eu fico observando as pessoas homossexuais e eu acho que os heterossexuais precisam aprender muito com a expressão de feminilidade dos homens homossexuais. Porque tem uma maior facilidade de vivência do feminino e da feminilidade que é preciso ser aprendida. Eu fiquei pensando, é verdade que os homens homossexuais são, na sua totalidade, mais sensíveis e mais femininos? Não, na totalidade não. Tem muito homem homossexual bruto também. Muitos. Mas existe realmente uma gama grande de pessoas homossexuais, por exemplo, masculinas, que têm uma maior feminilidade ou que expressa isso com mais sensibilidade, com mais afetividade? Sim. Isso ajuda ou dificulta uma missão? Ajuda. Se estabelece pontos com mais facilidade ou não entre corações? Ajuda. Então eu penso que tem mais coisas que nós precisamos pensar aí nessa escolha de um espírito poder reencarnar nessa condição. Mas os espíritos também explicam que pode ser uma situação provacional e expiacional, entenda expiacional aqui como educacional, decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Então aqui a explicação seria a seguinte, espíritos que abusaram do afeto e do sexo em si mesmo e nos outros, desconsiderando relações, compromissos, destruindo lares, afetos, em várias situações, ao chegar na realidade espiritual e se dar conta do efeito disso em si mesmo e no outro, teriam uma frustração em relação aos efeitos disso, uma dor decorrente disto, e escolheriam, pediriam, ou teriam isso imposto pela lei, reencarnar naquele sexo que abusaram, ou numa dificuldade de vivência afetiva e sexual, para o aprendizado do respeito ao afeto, ao sexo, e uma reeducação afetiva e sexual. Isso tem lógica? Sim ou não? Sim, tem lógica. A mim me parece, e aí eu dou minha opinião pessoal, que é a situação de um bom número de pessoas que vivenciam a experiência homossexual. Mas isso é uma opinião pessoal minha, não é baseada em nenhum dado, é em minha observação. Esta situação, em geral, as pessoas pegam esse dado, junto com o anterior, que fala de espíritos que escolhem sublimar para dedicar-se à coletividade, e diz assim, bom, o homossexual é um espírito perturbado sexualmente do passado, que não deve viver a sua sexualidade sob o risco e a pena de agravar a sua condição espiritual. Deve sublimar a sua energia, dedicando a sua energia para as artes, para a jardinagem, para atividades. Haja jardim nesse mundo, né, gente? Vamos ver se esse pensamento tem lógica, porque aqui nós vamos analisar à luz da razão e do bom senso. Imagina que um espírito reencarna homossexual para um processo de reeducação e estabelece uma relação afetiva na qual é respeitoso consigo e com o outro,
com seu corpo com o corpo do outro, com a sua dignidade com a dignidade do outro, com a sua família com a família do outro, com o seu afeto com o afeto do outro. A lógica nos diz que esse espírito progride ou que ele agrava a situação? Progride. Mas imagina que ele reencarne homossexual, estabeleça uma relação na qual não respeita a si mesmo nem ao outro, nem o seu corpo nem o corpo do outro, nem sua dignidade nem a dignidade do outro, nem sua família nem a família do outro, etc, etc. A situação nos diz que ele progride ou que ele agrava? Agrava. Então se trata de viver ou de como viver? Como viver. Não é? Agora eu pergunto para vocês, é diferente do heterossexual? Não. O heterossexual, por acaso, é algum equilibrado do passado que está vivendo maravilhas sexuais? Nós não temos nenhum problema e conflitos sexuais na heterossexualidade? A heterossexualidade produz muito mais realidades que nós temos visto conflituosas dentro das traições conjugais, por exemplo, do que a experiência da homossexualidade. Mas a homossexualidade é uma situação estigmatizada. Então, dizer ao homossexual que não tem direito à vivência afetiva, que deve sublimar, que deve não viver, é uma violência. Quem é que nos dá o direito de fazer isso com o outro? Quem é que faz isso consigo mesmo, para sentir na pele o que é? E se alguém faz isso consigo mesmo, e faz de uma maneira positiva, sabe que isso não pode ser imposto ao outro, que qualquer experiência de sublimação afetiva ou sexual só pode ser útil quando nasce da espontaneidade do desejo da outra pessoa dedicar-se a algo maior, como fazem, por exemplo, alguns padres, alguns médiuns, alguns religiosos, pessoas que dedicam-se à coletividade por escolha, e não por imposição, porque é uma lei. Porque quando é regra, como a gente vê na igreja, você sabe o tanto de desastre que isso promove, não é? Então, prescrever isso dentro do movimento espírita é uma violência. Nós não temos que dar regra para o outro se comportar. Ninguém conversa sobre isso, não é? É a mesma situação de homossexuais e heterossexuais. Também não dizemos para o outro que o outro tem que. Cada um que escolhe. Se quer, se não quer, se pode, se não pode, se deve ou se não deve, de acordo com aquilo que é a sua meta de vida, a sua programação reencarnatória, os seus sentimentos, o que vem de dentro de si. Por vezes eu vejo pessoas ditas caridosas, entre aspas, dizerem assim: não, o homossexual tem que se aceitar, tem que se amar, tem que se respeitar, só não deve viver a homossexualidade. E eu fico perguntando para essas pessoas, e como é que uma pessoa se ama, se aceita, se gosta e fala para si mesmo, não tenho direito a uma vivência afetiva? Que não seja de um movimento natural dela de desejo de sublimar aquilo. Me lembro de um evento espírita que um jovem chegou para nós, era um evento sobre sexualidade no Espírito Santo, e junto a vários educadores disse assim: olha, eu sou homossexual, porque os jovens hoje já chegam dizendo, né? Ele disse: sou homossexual e estou há 1 ano tentando sublimar. Estou há 1 ano fazendo o que me disseram, tomando ducha de água fria, trabalhando com jardinagem, dedicando-me às artes. Não tem mudado nada. Eu estou decidido a sublimar. Quem é que me ensina? Aí olhou um educador para o outro, né? E eu, bem ironicamente, perguntei: é mesmo, gente? Quem que ensina para ele? Porque ele estava seguindo uma regra aplicada por outros que não sabiam o que estavam aplicando, porque não experimentavam na própria vida, estavam dando regras prontas para a vida alheia e sofrendo uma violência. Ah, Andrei, mas não tem complementaridade biológica entre 2 homossexuais. Como é que fica a questão sexual? Ora, reduzir a questão sexual a uma penetração sexual é muito reducionismo. Todo o corpo da pessoa é erógeno. Sexualidade é muito mais do que, inclusive, simplesmente prazer físico. É a troca de afetividade e interação entre 2 seres que gera prazer em vários níveis. E isso, cada casal e cada pessoa sabe como lhe convém, o que lhe adequa, o que não adequa. Às vezes as pessoas perguntam: Andrei, mas no seu seminário você não fala nada sobre determinadas práticas sexuais? Eu falo: mas nós não temos que ficar falando sobre práticas sexuais na casa espírita, não? Na casa espírita nós discutimos sobre a dignidade da pessoa humana. A prática sexual pertence ao direito de consciência e escolha de cada um, que deve aprender a respeitar a si mesmo, ao seu corpo e a sua dignidade, e isso cada um sabe o que lhe convém. Ou vocês já viram alguma palestra na casa espírita de Kama Sutra para heterossexuais? De qual posição deve, qual posição não deve? Alguém discute o sexo de heterossexuais na casa espírita? E por que é que deve se discutir o sexo de homossexuais? Então vejam vocês que nós temos que ter lógica, razão e bom senso na análise das coisas. Nós discutimos a dignidade da pessoa humana. E nos parece muito lógico dizer que a pessoa homossexual e transexual é tão digna
quanto qualquer outra pessoa e tem direito à sua vivência afetiva e sexual como qualquer outra pessoa. E como diz Emmanuel, no Vida e Sexo, e os espíritos dizem sempre, a escolha da prática sexual ou das interações afetivas diz respeito à consciência de cada um. E André Luiz vai dizer nos seus livros, a lei divina segue a mesma para todos. Ou seja, cada um elege o que quer, semeia, colhe o que planta. Não é assim? Não é natural isso? Então, isso é importante de nós refletirmos para não ficarmos dando respostas prontas. Atendentes fraternos, por favor, prestem atenção nisso. Não é papel do atendente fraterno ficar dando resposta para a vida da pessoa que vem à casa espírita desesperada buscar ajuda. O papel do atendente fraterno é consolar, confortar, acolher e orientar os princípios básicos da doutrina espírita. Resposta para a vida da pessoa, só a pessoa pode dar. Então, não fiquem agoniados para dar resposta para a vida dos outros. Não é seu dever. Seu dever é acolher em nome de Jesus, porque essa casa pertence a Ele. E a casa de Jesus tem como norma o Evangelho. E na casa cuja norma é o Evangelho, o acolhimento é a lei. Nela, todos são bem-vindos. E ali nós não prescrevemos comportamento para as pessoas. Nós discutimos leis morais. Nós discutimos princípios universais do bem viver. E cada um elege como comportar na sua própria vida. E isso é muito importante. Porque as pessoas precisam ser acolhidas quando chegam. Então, os espíritos também nos falaram na Associação Médico Espírita de Minas Gerais que pode ser um reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. Deixa eu explicar essa expressão para vocês não acharem que nós estamos falando que homossexualidade vem de obsessão. Eles disseram assim, que relações obsessivas são simbioses mentais e emocionais entre dois seres. E quando há relações prolongadas, por exemplo, entre um espírito masculino e um espírito feminino, o psiquismo de um passa a ativar no outro questões da simbiose mental e emocional. Então, mesmo terminado o processo da relação entre os seres, prossegue a ativação daqueles princípios uns nos outros. E que isso ativaria em cada um o princípio do gênero oposto que estaria na sua experiência. Então, eles estão querendo dizer aí que as simbioses mentais e emocionais podem ativar movimentos, o que a psicologia já tem dito ao longo do processo do desenvolvimento. Também pode ser uma questão que vem decorrente do processo educacional ou que vem de traumas? Pode sim, gente. Tem culturas que educam as pessoas para serem, por exemplo, transexuais. As ígeras na Índia são uma casta em que o primogênito da família é separado para ser travesti. Na Indonésia, não é? Na Albânia, tem vários fenômenos desses, eu narro nos livros alguns deles. Entende? E se torna um destino daquela pessoa. Claro que os espíritos já sabem disso e são espertos e vai reencarnar como primogênito ali naquela cultura. Naturalmente, um que já tenha predisposição àquilo, não é? Possivelmente. E no caso de abuso sexual, isso pode modificar a expressão afetiva ou sexual de uma pessoa? Pode, sempre um abuso sexual modifica. Um abuso homossexual pode modificar a expressão da sexualidade daquele indivíduo? Pode. Seja em uma ou outra expressão. Então, muitas vezes, quando o indivíduo trata o núcleo do abuso, modifica a forma como ele vive a sexualidade. Não no sentido de mudar a orientação sexual, mas no sentido de mudar a qualidade das relações que estabelece dentro daquela orientação. Às vezes sai de relações abusivas, porque aquele que foi abusado tende a repetir o abuso, e sai de relações abusivas para relações respeitosas, não é? Mas não é verdade, dados, por exemplo, que a bancada evangélica utiliza no Brasil, de que 80% das pessoas homossexuais foram abusadas na infância. Não existe esse dado científico. Não existe pesquisas científicas mostrando isso. Isso é uma manipulação de informações. Muito bem. Então aqui são vários textos, né, de André Luiz, de Emmanuel, que mostram essas situações que nós colocamos, estão nos livros para vocês lerem. Eu quero chamar a atenção para esse texto do Sexo e Destino, maravilhoso livro de André Luiz. Félix acrescentou, no entanto, é o mentor que está falando sobre questões homossexuais, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, prestem atenção para os termos, gente. Chico Xavier usa sexualidade dita normal. Allan Kardec usa anomalias aparentes. André Luiz diz sexualidade
julgada anormal. Vocês acham que isso é por acaso? Não. Tem um recado claro aí no uso cuidadoso das palavras. Então, tanto as pessoas em condições normais quanto aquelas nas condições julgadas anormais serão tratadas em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver, sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Maravilhoso texto. Inclusivo, respeitoso, absolutamente amplo. Vai chegar um dia que todos serão tratados no mesmo nível de dignidade humana, com o mesmo nível de direito, e que, inclusive, as injustiças das violências serão reparadas, não é? Porque as pessoas, quando são tratadas desta maneira, se tornam hipócritas com necessidade de mentir sob o sol que brilha para todos. É nosso dever fazer o sol brilhar para todos. É nossa oportunidade fazer o sol brilhar para todos. E viver de uma forma que seja respeitosa para com todos. Então vamos falar um pouco da família. Quando um indivíduo fala em uma família que é homossexual, ele joga uma bomba atômica nessa família. Quando é homossexual e quando é transexual. Por quê? Porque morrem sonhos, expectativas, idealizações, projetos, tudo que os pais tinham para aquele filho desde antes dele existir. É como se de repente ele chegasse e falasse assim, olha, as coisas não vão seguir como você planejou, não. E isso é um luto para os pais. Os pais vivem um grande sofrimento. E muitos pais não conseguem superar as primeiras fases do luto. As fases do luto são negação, barganha, raiva, tristeza e só depois vem a aceitação. Muitos pais ficam só na negação, na barganha e na raiva, sem entrar na tristeza que elabora e na aceitação que transforma. Na negação, a pessoa nega que aquilo está acontecendo. Na barganha, tenta trocar. Não, meu filho, mas se eu te der um celular, isso não muda, não? Tenta trocar. Na raiva, tenta punir. Expulsa de casa, bate, xinga, fala as barbaridades. Eu prefiro meu filho morto a um filho. Vocês sabem. Né? É, exatamente. Falam coisas desse tipo, né? Preferia que tivesse matado, tivesse na prisão, que fosse prostituta, não é? A ser viado, a ser homossexual, a ser lésbica. Então, é a fase da raiva, na fase da decepção, da frustração das suas próprias idealizações. Depois vem a tristeza e, por fim, vem a adaptação na aceitação. Alguns pais fazem esse movimento rápido, outros levam anos para fazê-lo. Os filhos precisam aprender a respeitar o tempo dos pais, porque é um luto verdadeiro. Mas também os pais precisam aprender a respeitar o sofrimento dos filhos. Porque muitas vezes os filhos levaram anos até ter coragem de partilhar com seu pai e com a sua mãe aquilo que sentem. Muitas vezes os filhos sofreram uma homofobia internalizada e tiveram que lidar consigo mesmos silenciosamente naquele sofrimento e desespero interno mudo durante anos até ter coragem de partilhar. Agora, entre o sofrimento dos filhos e dos pais, é preciso que se saiba, os pais têm um dever maior, porque os pais vieram primeiro, e o dever de acolher é dos pais. O espírito não está reencarnado como pai por acaso. Uma pessoa não tem uma característica numa família por acaso. Alguém que está numa família com uma característica constela necessidades da família inteira. Está ligado a todo o sistema do qual faz parte. Todos nós nos vinculamos a todo o nosso sistema familiar. Então, os pais precisam acolher. Pais que expulsam filhos de casa por conta da sua orientação sexual falham no seu dever de pais. É preciso que os pais tenham muita clareza da obrigação que é acolher os filhos. Acolhimento é tarefa de amor, e isso compete à função da paternidade. No entanto, isso é conflituoso, e muitas vezes os pais vão precisar de acompanhamento psicológico. Geralmente os pais perguntam, o que eu faço se meu filho ou minha filha contar que está tendo uma experiência homossexual? Eu geralmente digo, bom, a primeira coisa é, você não faz. Não faz escândalo.
Porque os pais têm tanto medo disso que começa a gritar, começa a brigar, querer bater, começa a ameaçar, de nada adianta. Acolha, ouça aquela pessoa que está diante de você. Ouça o que significa para ela. Porque são diferentes significados. Se trata de um jovem no início da adolescência, está descobrindo a sexualidade, não é necessariamente homossexual. Tem muita experimentação entre iguais no começo da adolescência. Se trata de um jovem no meio da adolescência que sempre sentiu que é homossexual e agora, depois de muitos anos lidando consigo mesmo, está tendo coragem de te contar, é um homossexual estrutural. Você vai precisar fazer aquilo que Emmanuel recomenda ao final do capítulo 21 do livro Vida e Sexo. Dar instrução e acolhimento, assim como se administra educação à maioria heterossexual. Mas se trata de um jovem que está dizendo para você que quer ter uma experiência homossexual, porque não quer ter rótulo, porque os coleguinhas da escola estão tendo, porque é legal não ter rótulo e experimentar de tudo, bom, aí se trata de um comportamento transgressor da adolescência. Não se trata exatamente de algo que é estrutural daquele indivíduo. E você vai ter que tratar naturalmente como qualquer comportamento transgressor da adolescência. Ajudar aquele adolescente a perceber como que qualquer comportamento que ele tenha apenas identificado com seu grupo, sem ter ressonância com a sua intimidade, pode representar para ele um perigo de desconexão de si mesmo. Então, qual é a situação? Você vai precisar ouvir, acolher, e se precisar, buscar ajuda psicológica para poder acompanhar esse processo, não é? A ajuda psicológica é extremamente importante. Um dia na casa espírita eu vi duas mães virem buscar ajuda e pedir orientação a respeito da questão homossexual. Uma mãe muito arrogante e uma mãe muito humilde. A arrogante, inclusive, era médica. Não que nós médicos sejamos arrogantes, mas... E ela chegou e disse assim, meu filho é homossexual, quero uma orientação para ele, para resolver esse problema. Vocês sabem que os espíritos, através da psicografia, trazem mensagens muito sensíveis, não é? Quando eles querem. Nesse dia ela pegou um espírito alemão. Os alemães têm uma característica cultural de serem muito diretos no que falam. Eles não fazem o rodeio afetivo que nós fazemos. Não é? No português a gente pensa, como que essa pessoa vai sentir? Como que ela vai pensar? Deixa eu falar desse jeito. O alemão não. O alemão fala objetivamente o que precisa ser comunicado, comunica. Então o espírito Joseph Gleber, que é um alemão bem típico no comportamento cultural, embora muito doce também, mas quando precisa muito firme, escreveu para ela, problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. E foi muito interessante observar o efeito disso, porque depois ela confessou para mim, esse era o único espírito que eu respeitaria. Ou seja, era o único espírito que ela respeitaria e falou com ela da única forma que ela respeitaria. E aí ela foi buscar, ela foi começar a fazer uma terapia para aceitar, porque tentava heterossexualizar o filho de 24 anos, que já era um adulto, e que ela tentava impor um comportamento, porque ela queria que o filho seguisse um comportamento heterossexual. Ou seja, ela não olhava para o filho, ela olhava só para as projeções da idealização dela, só para o próprio sonho dela. Fantasiado de preocupação pelo filho. Então, há mecanismos projecionais que podem esconder, não é? Movimentos egóicos perigosos. Mas uma outra mãe veio muito humilde e disse assim, meu filho me disse que é homossexual, eu estou sofrendo muito, queria uma orientação para mim. E a mensagem que os espíritos escreveram para ela foi sublime. Eles disseram, minha filha, a dor que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. Porém, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para a sua dor e para as suas perdas. Olhe para aquilo que será construído a partir delas. Então reconhecerás que a situação que agora te desafia e a sua família foi aquela que vocês mesmos solicitaram antes da encarnação, para ampliar a consciência da família para a fraternidade universal. Olha que beleza de mensagem. Dizendo para ela, minha filha, não olhe para a sua dor, não olhe para a sua perda simplesmente, para a sua idealização, acolhe a realidade como ela é, está tudo certo como é, da forma como é, entende que tudo tem uma função, e essa função, inclusive, atende a algo que vocês planejaram para vocês, que é a possibilidade de sofrer, sim, uma desidealização a serviço de um aprendizado de uma fraternidade maior, que acolha o outro como outro, que acolha o outro como um indivíduo pertencente a uma grande família de amor. E essa mãe teve a experiência de fazer este movimento, e isso foi muito lindo e muito significativo para ela e para toda a família. Então vocês vejam que ninguém tem uma característica numa família por acaso.
Uma pessoa numa família constela necessidades de uma família inteira. A mesma coisa para as pessoas trans. Uma família que tem uma pessoa trans da mesma maneira, não é? Então nós precisamos entender que esse contexto reencarnatório está todo certo como é. As religiões são grandes famílias universais. E como famílias devem acolher uns aos outros. É muito importante isso, que nós entendamos que a função religiosa da ciência e da filosofia espírita transforma a casa espírita num templo-escola, aonde nós estudamos as leis da vida e aonde aprendemos a reconexão criatura-criador, o nosso grande movimento curativo interior. A casa espírita não pode se comportar como outros templos religiosos que bane pessoas ou bane indivíduos pelo seu comportamento sexual ou afetivo. Muito pelo contrário, deve acolher indistintamente toda e qualquer criatura. Porque o dirigente da casa espírita chama-se Jesus Cristo. É aquele que dirige o movimento espírita, o espírito de verdade, que dirige todos os princípios e a norma de conduta dentro desse templo-escola que ele estabeleceu na Terra como educandário e enfermaria, é o evangelho que ele nos deixou. E esse evangelho preconiza amparo, acolhimento e instrução para toda pessoa, para todo indivíduo, com a dignificação dessas pessoas. Então, nós que estamos dirigentes espíritas, precisamos compreender que a casa não nos pertence. Não é espaço para nós impormos os nossos preconceitos, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Eu falo isso com muito respeito, não é recado nenhum para ninguém daqui do SEMA, nem para nenhuma outra casa aqui representada. Isso é para todos nós do movimento espírita, e eu sou dirigente e eu partilho dessa reflexão. Todos nós que estamos dirigentes precisamos pensar na responsabilidade que é estar dirigentes e acolher. Dizer que acolher homossexuais ou transexuais é caridade na casa espírita é uma ilusão do orgulho. O heterossexual e o cisgênero não é melhor nem diferente da pessoa transgênera ou da pessoa heterossexual. Acolher pessoas trans e homo na casa espírita não é caridade, é dever, é obrigação. A casa espírita pertence a todos. É espaço, templo, escola, enfermaria para todos. E é nosso dever fazer deste lugar o lugar mais inclusivo para que todos possam se reconhecer como filhos de Deus, como espíritos imortais, como seres incondicionalmente amados pelo Criador, como filhos da vida, destinados a fazer brilhar a sua luz. Essa deve ser a única preocupação da casa espírita. Como cada um se comporta, pertence a cada um. Aqui nos comportamos com dignidade, como um espaço público e coletivo, como deve ser. E juntos estudamos as leis da vida para aprendermos todos a nos amarmos, nos respeitarmos e aprendermos a servir a existência, colocando aquilo de bom que nós temos no coração a serviço do Pai. Esse é o trabalho da casa espírita. E é isso que nós devemos fazer dentro do movimento. Nós todos temos uma dívida de amor para com a comunidade LGBTI. Particularmente com os transexuais. Quantos transexuais vocês têm visto frequentar a casa espírita? Muitos poucos. Por quê? Porque também nas casas espíritas não se sentem bem-vindos. Porque também ainda se sentem alijados de um movimento de acolhimento religioso e espiritual. Então é dever da casa espírita estabelecer algo que fale ao coração deles. Eu não penso que nós devemos abrir as portas da casa espírita às pessoas transexuais. Eu penso que a casa espírita precisa ir atrás dos transexuais. Precisa visitá-los nas ruas, nos espaços de prostituição. Precisa visitá-los aonde estão e dizer, se você desejar, ali tem um espaço de amor para você. Aqui nesta casa você é bem-vindo. Aqui você é acolhido como filho de Deus, como a filha de Deus que é. Aqui nós te respeitamos na sua identidade, no seu nome social, na sua expressão de gênero. Aqui para nós você é um filho de Deus, acolhido e convidado de Jesus para a ceia, para o banquete nupcial. Precisamos aprender a fazer isso. As casas espíritas precisam se abrir para trabalhos de amor com esta comunidade. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu pensei, a primeira coisa que eu tenho que fazer, além de trabalhar os meus próprios preconceitos, é estabelecer um esforço da vivência dentro dessa direção das pessoas trans. A primeira coisa que eu fiz foi empregar uma pessoa trans na nossa editora.
Porque se nós falamos da falta de oportunidade e da falta de acesso, nós precisamos ser aqueles que vamos transformar esta realidade, que vamos nos esforçar para fazer um movimento. Nesse momento, nós estamos planejando um trabalho como esse, de acolhimento a pessoas homo e trans na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Se Deus quiser, para o próximo ano, teremos esse trabalho. Mas as casas espíritas precisam fazê-lo também. Não porque as pessoas trans ou homo sejam especiais, não são. São tão comuns quanto quaisquer outras, mas são um grupo historicamente desconsiderado. E nós temos uma dívida, como bem diz André Luiz, né? Chegará um tempo que as injustiças serão reparadas. Bom, vamos falar então do casamento homossexual e da adoção para encerrarmos. O casamento homossexual é um direito, de fato, das pessoas. Já é uma realidade no nosso país. No nosso país, qualquer casal homossexual pode se casar legalmente. Não existe uma lei específica para isso, mas existe uma autorização do Conselho Nacional de Justiça desde 2013. Qualquer casal pode ir a um cartório, o cartório não tem direito de negar a realização deste casamento. Então, só não passa uma lei por conta da bancada dita cristã, né, que barra os processos de direito das pessoas que fazem parte da minoria, como se fosse uma ameaça à família, uma ameaça à maioria. Mas esses são cartões postais, por exemplo, que vocês podem ver da Suíça. Eu tirei essa foto na Suíça, embora sejam cartões alemães, mas mostra como que lá as coisas estão muito mais avançadas, né? Um dia resolveram perguntar para Emmanuel se 2 homens ou 2 mulheres podem viver sobre o mesmo teto como marido e mulher. Tem gente que acha que a resposta de espírito é lei. Se Emmanuel tivesse dito pode, poderia para sempre. Se tivesse dito não pode, não poderia quase que nunca mais. Mas Emmanuel conhece a doutrina espírita muito melhor que todos nós e deu uma resposta sublime através da psicografia de Chico Xavier. Foi publicado na Folha Espírita de 1984. Será lícito 2 pessoas do mesmo sexo viverem sobre o mesmo teto como marido e mulher? A esta indagação, diz Emmanuel, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em O Livro dos Espíritos, com as seguintes palavras: o casamento, quer dizer, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exame. Olha que resposta magnífica. Primeiro ele se esquiva da resposta dizendo: a resposta já está na obra básica. Ou em outras palavras, para que vocês estão me perguntando? Vocês não estudaram o Livro dos Espíritos? É uma resposta indireta. A união permanente de 2 seres. Vocês vejam a vanguarda de Kardec, gente? Nunca um casal foi considerado por outros que não fosse um homem e uma mulher na história do direito, e Kardec, em plena 1857, publica um livro perguntando se a união entre 2 seres. Vocês acham que é por acaso? Os espíritos são absolutamente sensíveis nesse movimento de preparação dos tempos. E Emmanuel deixa claro, eles já responderam, é um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Porque qualquer relação afetiva onde haja respeito, cumplicidade, formação de família, estabelecimento de afeto, comunhão, isso só pode atender ao progresso do espírito. Afinal de contas, o casamento, bem dizem os espíritos, dentro da monogamia respeitosa, faz com que o espírito saia do primitivismo, da poligamia e do instinto, do prazer sensorial apenas, para estabelecimento de laços afetivos profundos, para a comunhão, para o estabelecimento da família, e isso estabelece o progresso. Se 2 indivíduos vivenciam isso no mesmo sexo ou em sexos opostos, que importa? Isso importa a necessidade daquele espírito naquela encarnação, aquilo que constrói. Existem diversos tipos de famílias distintas. E se ela promove o crescimento afetivo e a vivência do amor, ela está a serviço do espírito em qualquer expressão que se encontre. Então precisamos entender esse movimento. E, finalmente, a adoção por pessoas e casais homossexuais. É interessante, antes disso, que as pessoas têm medo de falar de casais. Como é que eu fecho isso, gente?
Isso. As pessoas têm medo de falar de casais homossexuais para as crianças, não é? Com medo de que as crianças se choquem. Então, vou mostrar para vocês o que é deixar as crianças chegarem à própria conclusão. Vou mostrar para vocês uma criança no dia de ação de graças tendo contato com um casal homossexual pela primeira vez. A esposa sempre é uma menina, o marido sempre é um menino, e vocês são dois maridos. A esposa é uma garota, o marido é um menino? Sim, certo, você está certo. E vocês são dois maridos? Sim, certo, somos dois maridos. Vocês são dois maridos e se casaram? Isso é bem engraçado. É engraçado mesmo, né? Eu sempre vi esposas e maridos. Essa é a primeira vez que eu vejo marido e marido. É tão engraçado. Então significa que vocês se amam? Sim. Sim, vocês parecem que se amam de verdade. São bem parecidos. Bom, eu vou jogar ping-pong agora. Vocês podem vir também, se quiserem. Então veja que lindeza, gente. Não deram para ele nada mais do que ele perguntou. Não deram excessivo conteúdo para ele. Não fizeram nenhuma doutrinação. Mas não negaram para ele uma realidade que estava diante dos olhos dele. Estou perdido com a tecnologia, gente. Estou me sentindo velho aqui. Foi um preconceito agora meu, né? O que eu faço aqui? Aqui. Ele coça a cabeça, é estranho, ele nunca tinha visto, não tem identificação para ele. Vocês veem. Mas o que ele faz? Ele olha. Parece que vocês se amam então, né? Sim, vocês são bem parecidos mesmo. Ele diz em inglês, you are much alike. Vocês são bem parecidos, vocês têm uma afinidade. Ele percebe que há uma sintonia, que há uma ligação de amor entre eles, né? E aí o que ele faz depois disso? Ele vai jogar ping-pong e inclui. Vocês também são bem-vindos. Vocês também fazem parte. Vocês também podem. Jesus diz, aquele que quiser receber o reino de Deus, o receba como uma criancinha. Precisamos ter olhos de criança para olhar para a realidade. Porque são os olhos de criança que transformam o mundo. A adoção, então, é também um direito de fato pelas pessoas e casais homossexuais. Todos estes são casais reais, esses que estão no meio aqui são um casal brasileiro, o primeiro casal brasileiro a adotar em conjunto. Porque a nossa legislação permite a uma pessoa homossexual adotar sozinha, mas não permite ao casal homossexual adotar junto. É uma incoerência que ainda existe. Mas já existe a jurisprudência, né, que começou com eles, de casais sendo autorizados a adotar em conjunto. Todos os outros casais são reais, esse daqui também é brasileiro. Escreveu um lindo livro chamado Retrato em Branco e Preto, em que ele conta a sua experiência como homem homossexual adotando um menino negro. Ele fala que passou por todos os preconceitos possíveis. Como homem sendo considerado pedófilo, por adotar uma criança como se fosse para pedofilia, porque as pessoas confundem homossexualidade com pedofilia, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Por ser branco e adotar uma criança negra, por ser homossexual, por ser solteiro. Então ele conta nesse livro as várias situações que ele passou. As pessoas geralmente dizem assim, não vamos deixar os homossexuais adotarem não, porque as crianças serão perturbadas, ou serão homossexuais, ou terão algum distúrbio. É tanto preconceito numa frase só que... Hoje já existem mais de 20 anos de adoção por casais homossexuais, e a pediatria e a psicologia já têm feito pesquisas a respeito desses impactos. As crianças filhas de casais homossexuais têm se mostrado tão adaptadas do ponto de vista de desenvolvimento afetivo, cognitivo, escolar e pessoal, quanto filhos de casais heterossexuais. Aliás, crianças criadas por duas mães têm se mostrado mais adaptadas em alguns aspectos do que outras. Têm se mostrado homossexuais na mesma taxa de filhos de casais heterossexuais.
Ou seja, nenhum desses preconceitos se mostra na prática uma realidade. O que produz um dano para a criança não é a orientação sexual dos pais. Diz Lacan, um dos pais da psicologia, da psicanálise pós-freudianas. Ele diz: a função paterna ou materna pode ser feita por outros membros da família, ou mesmo por dois indivíduos do mesmo sexo, em que em um predomine o masculino e em outro predomine o feminino, como realmente acontece dentro dos casais homossexuais. O que gera dano na criança não é a orientação sexual de seus pais. O que gera dano é o abandono afetivo, é o maltrato, é o descaso, é o abuso. E isso não depende de orientação. Isso depende de um comportamento sadio ou adoecido dos pais e dos responsáveis por aquelas crianças. E, aliás, as nossas famílias precisam ser profundamente pensadas nesse sentido, porque os índices de abuso e violência com crianças e mulheres dentro da tradicional família brasileira são os mais elevados. As mulheres são estupradas dentro dos lares, abusos sexuais são realizados, tudo encoberto pela descrição do machismo, do direito e das instituições estabelecidas. E por isso a discussão de gênero é tão importante. Então eu vou encerrar agradecendo a vocês a oportunidade de partilhar isso com vocês, esperando que agora vocês possam pegar aquela xícara que trouxeram e a xícara que lhes foi dada e possam fazer a sopa que desejarem. Vocês que decidem com que ficam, vocês que decidem com que fazem, porque são livres pensadores e capazes de chegar às próprias conclusões. No entanto, independente do que pensemos e do que sentimos em relação a esse tema, temos no Evangelho nosso guia seguro. E Jesus é o mestre dos mestres que diz: façai ao outro aquilo que gostaria que ele vos fizesse. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é com amor que nós vamos encerrar. Vou encerrar com uma música que um filho adolescente cantou ao vivo no Dia das Crianças da Holanda para os seus pais homossexuais. Ele foi adotado com 1 ano de idade e no Dia das Crianças ele faz esta homenagem para os seus pais. Wie is hier vandaag met zijn moeder? Er zijn heel veel. Wie is er met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er 2 vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. 2 vaders. Pode aumentar o som um pouquinho, por favor. We hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van 1 jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die 2. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, kijkt Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de wacht, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Die als het moet ook allebei mijn moeder kunnen zijn. Soms word ik wel gepest op school, natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon. Soms stoer en ook wel streng, maar we hebben het heel fijn. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders.
Esse vídeo está no YouTube. Ele tem um nome em português, deixa eu ver aqui. Dois pais, se jogar Dois Pais, talvez encontre, porque o nome está em inglês, em português e em holandês ao mesmo tempo. Também podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, no meu Facebook, Andrei Moreira, que eu passo o nome, tá? Quando nós vemos esse filho falando do amor dele e do que significa para a vida dele e o que significou para ele ser adotado com 1 ano e hoje poder cantar o amor pelos pais, nós saímos dos livros, das teorias, das ideias, nós olhamos para o amor na vida prática como é. E quando nós pensamos que o espírito imortal transita em direção à eternidade, como um filho de Deus, na conquista da oportunidade de amar, e que no futuro integraremos masculino e feminino nas plenas potências amorosas, quando lá estivermos, não nos parecerá importante se aprendemos a amar na homo ou na heterossexualidade, se vivemos o amor na cis ou na transgeneridade. Não importará as experiências passageiras que tivemos, porque orientação sexual e identidade de gênero são apenas experiências temporárias do espírito que está reencarnado, mas o que é imortal é a grandeza do Filho de Deus, criado e destinado para o amor, para ser luz, para brilhar a presença de Deus em si, para expressar a grandeza e a destinação da suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, do amor incriado, da suprema vontade. E se nós acolhemos isso no nosso coração e passamos a ter olhares compassivos e misericordiosos para olhar para nós mesmos e para o outro, e olhar para o ser imortal que está diante de nós, então daremos um passo significativo na direção da nossa meta. Porque a consciência imortalista espírita, muito mais do que nos dar respostas para os problemas passageiros, nos dá passaportes para a eternidade, quando nos ensina a considerar a vida sob o prisma da imortalidade da alma. Então, olhando a cada um como filho de Deus, olhando a todos como seres dignos, amando em homenagem e honra ao grande amor que nos criou e nos ama incondicionalmente, estaremos movimentando-nos na direção daquilo que o Pai destinou a todos nós. Que este amor aqui presente possa chegar até todos os corações, de todas as nacionalidades, de todas as comunidades, mas muito especial, possa chegar até todas aquelas pessoas homo e trans que tenham passado violência, que tenham sofrido discriminação, que tenham desencarnado vítima de algum movimento de desrespeito e de violência. A todas as mulheres que sofreram violência doméstica, a todos aqueles que chegam sofrendo as violências de gênero, que este amor que nos acolhe possa também por eles ser sentido e que este amor que nos sustenta possa fortalecer a todos nós para prosseguirmos nos educando para o amor incondicional de Deus. Muito obrigado pela partilha nessa manhã.